Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Tá chegando mais um RNC Política. Muito obrigado por vocês já estarem aqui conosco. Mateuzeira, muito obrigado pela parceria, meu mano. Que é isso, boa noite, Luan. É sempre um prazer estar aqui, né, na tua companhia, ainda bem do Matheus e todos os nossos amigos, ouvintes ou telespectadores, né, que show. acompanham nas redes sociais. É isso aí. E hoje, né, tô com os Matheus aqui também. Matheus Santos na técnica aí também, cara, parceirão, tá junto conosco. O Xará. O Xará, teu Xará. Eu chamei ele Xará da outra vez e depois eu fiquei lembrando. Cara, tô no Rio Grande do Sul, Bagé, fronteira, te chamando Xará. Tocaio, né? Que aqui é mais. Teu Tocaio, mano. Teu Tocaio. Os Tocaios. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos que vamos. Começando mais um RNC Política. Hoje, muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra gente pautar. Política é um assunto volátil, muitas pautas de hoje, inclusive, que vão inundar o programa aí, vão entrar o programa dentro pra gente poder conversar e trocar ideias sobre. Antes de mais nada, queria apresentar para vocês o nosso novo patrocinador do nosso programa. Boa. Esse programa é um oferecimento do escritório de advocacia Dr. Carlos Augusto Rodrigues. Atua em todas as áreas do direito civil. Então, se vocês quiserem entrar em contato, o telefone é 053-3242-1011. 053-3242-1011. A gente indica, trabalho qualificadíssimo, podem ter certeza. Entrem lá, vai estar no nosso programa, tá na tela o contato. Então vão lá, entre em contato se vocês precisarem, que pode ter certeza que é um trabalho de extrema qualidade. Bom, dito isso, pessoal, falo também sobre aquele ponto que eu nunca deixo de tocar no início do nosso programa, que é sobre o pedido que eu faço para vocês do fortalecimento das nossas redes sociais, que para nós é muito importante. O nosso Insta tá @media.rnc. Lá tem nossos cards que a gente solta durante a semana sobre os assuntos relacionados aos nossos programas, tá? A gente também tá no Twitter, que é @mediarnc, tudo junto. Então nos acompanhem lá, nos fortaleçam. E também, para mim não me esquecer, você que já está olhando aqui o nosso episódio, que está acompanhando, já se inscreva no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações de qualquer trabalho novo que a gente solta por aqui. Bom, dito isso, que era extremamente importante, vamos às pautas, que elas são muitas, são complexas, né? A gente tem muita coisa para conversar, né, Matheuseira? Muita coisa, inclusive. Não sei se já não mudou tudo nesses últimos 15 minutos. Se já não ficou complexo, né, cara? Porque muita coisa aconteceu. Eu ficava pensando hoje, Matheus, quando eu tava me preparando para participar aqui do programa, cara, como que a política em si, ela é volátil, né, cara? Como que o agora, daqui a pouco já é totalmente desconfigurado e abre o cenário para outras perspectivas totalmente diferentes, né? Sobretudo nessa época que nós vivemos, né? Em que as coisas em si já são mais voláteis, enfim, aí tu imagina assim, como é difícil fazer uma projeção, como é fazer qualquer análise política nesse cenário. E bom, a começar pelo próprio presidente, né? Nós vemos muitas vezes ele mudando de postura, mudando o discurso, falando que não disse o que disse, enfim, então é muito difícil num cenário como esse realmente ter uma análise. A gente tenta acompanhar tudo porque acho que é importante dentro dessa ótica, mas tudo tem que ser tratado sempre dentro dessa possibilidade de estar a qualquer momento se desfazendo no ar. E já aproveitando o gancho na tua fala, Matheuseira, eu queria já jogar o primeiro ponto aqui pra gente dar uma conversada. Vamos lá. Que é um assunto muito quente que ocorreu hoje, né? Que foi a cardiologista Ludmila Ajar, acho que esse é o sobrenome dela, um sobrenome finíssimo, recusou o convite do presidente Bolsonaro para assumir o Ministério de Saúde, né? Sim. E tava se vinculando que já era um nome certo, que ela aceitaria, e depois ela vem ao público dizer que não ia aceitar fazer parte do governo Bolsonaro. Foi um processo bem tumultuado, né? O nome inclusive ela disse que ela contando que vocês verem, né, o que a gente está vivendo hoje no nosso país. Ela disse que quando começou a circular o nome dela, ela recebeu ameaças de morte, inclusive, né? Exatamente. E aí, pasmem, por apoiadores do governo, bolsonaristas, né? Nós estamos falando disso.
O nome dela foi aventado porque é uma, né, tem capacidade, é uma pessoa reconhecida em sua área, enfim, e seria um nome, né, para tocar a pasta nesse momento de pandemia. Seria um nome muito importante. Ocorre que declarações passadas da Ludmilla, defendendo o distanciamento social, o uso de máscaras, né, algumas críticas relacionadas ao combate à pandemia feito pelo governo federal, bem como também alguma crítica ao uso irrestrito ou uso, assim, vamos dizer, profilático para a Covid em relação aos medicamentos, a cloroquina e ivermectina, caíram como uma bomba entre os bolsonaristas, assim, entre a ala mais radical, que é a que dá sustentação ao governo, e que reprovou o nome dela. Então, havia muito... O nome dela foi realmente rechaçado por os bolsonaristas raízes, como a gente chama, o núcleo duro lá dos apoiadores do Bolsonaro. Só que isso não ficou apenas no campo político. Esses praticamente... Essa desconstrução pública que eles fizeram contra ela passou também por ameaças e tudo mais. Mas eu acredito até que não foi esse o fato principal para ela não ter aceitado. Segundo conversas de bastidores, já era dado como certo por pessoas ligadas a ela desde ontem que ela não aceitaria. Né? Exatamente porque o presidente não teria deixado ela à vontade no cargo para tomar iniciativas. Porque, na verdade, o que acontece? O que se tem visto até hoje, é muito difícil você sair disso, é que o ministro da Saúde no governo Bolsonaro é o Jair Bolsonaro. Então, assim, ele não vai deixar aquela promessa antiga de campanha de que eu vou deixar os técnicos cuidarem de áreas técnicas, enfim. Isso todo mundo viu lá desde o tempo do Mandetta, que isso não foi cumprido, né? Então, assim, aí depois vem eu não estou recordando o nome do Tete, né? Isso. Que o Nelson Tete, que não tentou ir até onde pôde, pelo menos um mês e pouco, e acabou saindo e entrou o Pazuello. O Pazuello entra para cumprir as ordens do Bolsonaro. Ele é um ministro, assim, laranja do Bolsonaro, na família gosta tanto. Ele é um ministro laranja do Bolsonaro. O Bolsonaro quer isso. Então ele precisa de pessoas. Na saída do Pazuello, ele vai precisar de alguém que faça o mesmo papel do Pazuello. Que queira dar alguma credibilidade no cargo para o que o Bolsonaro fala. Então vai ter que falar de ivermectina, de cloroquina para Covid. Esses dois medicamentos né, servem para outras coisas, mas o problema não é falar mal do medicamento em si, mas para isso não se comprovou nada que tenha alguma utilidade prática. E também é isso que o Bolsonaro quer. Ele quer manter esse discurso com o seu ministro. Então um ministro que tem uma capacidade técnica, ou qualquer pessoa minimamente séria, não vai aderir a esse tipo de postura, de política pública, negacionista, enfim, que enfiou o Brasil, né, como o único país atualmente em que crescem os casos de Covid. Então, obviamente que uma pessoa como a Ludmilla, que tem toda uma carreira, que tem todo, né... E é uma incoerência, né, Matheus? Porque o Bolsonaro falava em campanha e no início da sua eleição que o ministério ia ser técnico, né? E agora realmente seria uma ocupação técnica, né? Porque doutora, cardiologista e tal. Não o Pazuello que não é da área médica, enfim, não é da área da medicina. E novamente essa incoerência muito clara do governo Bolsonaro, né? De que... E na área em que ele se dizia um expert, também não foi muito bom, que foi a logística, né? A gente viu aí que falhou bastante isso no ministério. Mas então, assim, eu acho que o que o Bolsonaro quer é alguém que esteja ali, no front ali, para dizer, né, porque precisa de um ministro da saúde, mas na verdade é ele que está por trás, é ele que tem... E eu acho que nesse momento de pandemia ele tem uma carga ideológica com esse ministério muito grande, porque quase tudo que o bolsonarismo tá hoje, a gente tinha muito essa carga no Ministério da Educação. Com a pandemia, todas essas questões identitárias assim, do bolsonarismo, vamos dizer, elas migraram do Ministério da Educação, que era muito importante, o Ministério da Mulher, lá da Damares, elas foram tudo para o Ministério da Saúde. Hoje o bolsonarismo concentra toda essa discussão ali, né? Até meio que se parar para ver, até a questão econômica hoje está um pouco esvaziada. Hoje tudo que claro, que tem por trás, os bolsonaristas trazem a questão econômica como uma razão principal para abrir o comércio, enfim. Mas a ideologia que está hoje arraigada no Ministério da Saúde não permitiria sequer
que uma pessoa um pouco mais iluminada ficasse à frente da pasta sem sofrer esse tipo de retaliação dos próprios bolsonaristas. Isso é bom dizer. Não é a oposição que está fazendo uma campanha contra a possibilidade dessa ministra da Ludmilla aceitar o Ministério da Saúde. Não, é o próprio bolsonarismo, né? O próprio núcleo duro do bolsonarismo que impediu isso. Isso é muito louco, porque eu acho que até a oposição meio que eu acho que tentou pensar pro lado mais positivo. Bom, pelo menos nós vamos ter uma doutora no Ministério da Saúde, enfim. Aí o males o pior, menor. Porque daqui a pouco a gente pode ter esperança porque que o presidente... Mas aí que tá, né, Lua? Como e aí, que uma os próprios Bolsonaro jogam água numa possibilidade de não, porque, né? Na verdade, assim, não tem. Como é uma coisa assim que não. Como é um deserto de ideias, nada vai progredir ali. Nós estamos falando de um deserto de ideias. A gente está falando de gente totalmente fora que não se pauta por critérios lógicos nenhum, razão. Tu vê, teve gente que, por exemplo, assim, tem uma propriedade rural em que a gente sabe, né, que o agronegócio depende muito da China. E são as pessoas que estão falando contra a China. Ou seja, numa eventual retaliação da China, que, diga-se de passagem, é uma civilização milenar, né? Não é então, olha, quando a gente está brigando aqui no Brasil, a gente está brigando com uma civilização milenária. As pessoas acham que isso é totalmente tranquilo, que não tem know-how assim, de política, nada. Mas a gente está falando da China. E aí os caras vão aqui e até mesmo no nível diplomático distratam, enfim. Imagina se tem uma retaliação. Eles próprios, aí eu volto aqui no produtor rural, vai ser o primeiro setor que vai se sentir, vai ser o agronegócio. Então eles falam contra eles mesmos. Então não vai ser por causa de um nome bom para um ministério que eles teriam algum tipo de constrangimento. Eles vão falar mal mesmo. Eles já estão tão firmes na negação que para eles, assim, eu acho até que nomes como Osmar Terra, ou dentre outros dessa linha aí, são os mais adequados mesmo. É o que eles pretendem, é o que eles querem. Como eu disse, o Ministério da Saúde está reforçado pela questão ideológica. Então vai ser por aí que os bolsonaristas querem. Eles querem algum nome que represente ideologicamente tudo que o Bolsonaro fez durante esse processo de pandemia, que foi deslegitimar a ciência, o uso de máscara, boicotar vacinas. Agora ele está dizendo que não, porque a situação parece estar saindo do controle e se agravando muito. Mas a gente sabe, mesmo assim, na percepção do núcleo no núcleo de apoio do Bolsonaro, é preciso que um apoiador, o novo ministro, seja alguém ligado a essas ideias que, inclusive, o próprio Bolsonaro está tentando se descolar. Agora essa fica a aposta, né, Matheus? Qual vai ser a nova indicação? Quem será o nome? Acho que eu concordo quando tu fala que é uma disputa para que daqui a pouco se coloque alguém dentro do ministério que seja adepto à ideologia e os movimentos do presidente Bolsonaro. Acho que isso mostra que não vai ser uma escolha necessária para o momento que a gente vive, né? Mas já fazendo esse gancho com a política a nível nacional, hoje não é algo tão novo assim, mas é algo que foi um pouco mais detalhado, né? Que o problema é um pouco mais profundo do que a gente não que a gente não pudesse imaginar, mas agora a gente tem detalhamentos mais concretos do quão profundo é essa questão do esquema de rachadinha da família Bolsonaro, né? Que aí foi vinculado no UOL todo o procedimento de rachadinha que era feito intercalando os gabinetes do presidente Bolsonaro com, na época, deputado estadual Flávio Bolsonaro, deputado estadual do Rio de Janeiro, e com Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. Então, há uma ligação com 3 mandatos, né, de 3 pessoas que fazem parte da família Bolsonaro, né, e que estão hoje aí com expressão dentro da política nacional. Inclusive, são 3 pessoas que, obviamente, são os que fazem as escolhas e os rumos que esse governo aí está tomando, né. Então, hoje a gente teve um posicionamento claro e detalhado sobre como funcionava esse processo de rachadinha, a questão do uso do Queiroz como praticamente um banco humano, né? Onde as pessoas ali tiravam 80%, 75% do próprio salário dos assessores do Flávio e repassavam
pro Queiroz. O Queiroz, inclusive, eu não sei onde anda o Queiroz, onde é que tá o Queiroz, o homem... Acharam, desacharam. Tá isolamento social, o que aconteceu? E deixando claro que o Bolsonaro não pode ser investigado em mandato, né? E as investigações sobre o Carlos e sobre o Flávio seguem. E aí, Matheuseira, perante a isso, cara, o que é preciso mais para que essa popularidade do Bolsonaro baixe? Porque acontece várias coisas e... Tá baixando. Só que tá baixando menos do que deveria, a gente tem que dizer. Eu acho assim, ó, que a gente não poderia estar trabalhando... É quase... Como eu posso dizer isso? Mas é quase que nocivo, tóxico viver num país em que o Bolsonaro... Primeiro que chegou à presidência, mas uma vez que chegou lá, vamos dizer assim, ó... Um presidente que com tudo que já se viu do governo ainda tem 2 dígitos de popularidade. Aí tu vê assim, meu Deus. Aí quando tu vê que tem manifestação de apoio, quando tu vê em alguns comentários, enfim, tu vê esse apoio ao Bolsonaro, tu vê que a coisa é gravíssima. Principalmente porque ele defendeu essa bandeira da anticorrupção. E a gente viu que ele fez, foi tudo que ele fez até agora, foi tentar atrapalhar investigações, né? Diminuir a independência dos poderes, da própria Polícia Federal. A gente viu todo um trabalho do governo federal atuando diretamente, inclusive com aquela investigação que está se querendo descobrir se o Flávio Bolsonaro não teve uma reunião com, se eu não me engano, com Heleno, não foi? General Heleno. Isso. Para tratar sobre a defesa que ele faria naquele processo lá de rachadinha no Rio de Janeiro. Agora, Flávio Bolsonaro comprando uma mansão que, segundo, além de já ser um valor astronômico de 6 milhões de reais numa crise, numa pandemia, diz ainda que está abaixo do preço, porque na verdade ela valeria mais. Então, assim, esse ideal de... E com juros a 3%. Exatamente. Aí vê assim, esse ideal que o Bolsonaro conseguiu captar de espírito de luta anticorrupção, que eu não sei de onde que veio, né? Mas... Se já era um absurdo ele ter conseguido captar, mais absurdo ainda se manter. Porque provas estão aí, né? Tanto indício, tem aquele tweet histórico lá acho que é do 01, não é? Como é que é o nome dele? O 01. O que ia ser o embaixador? O Eduardo Bolsonaro, que dizia, não é ele, é o outro. O Flávio? Tem o Flávio Carlos Bolsonaro que dizia, perto do Lula todo mundo... Engraçado o Carlos, essa honestidade, todo mundo perto do Lula está envolvido em esquema de corrupção, menos ele. E aí vê que é uma coisa meio profética e volta contra ele, né? Porque hoje todos à volta do Bolsonaro estão envolvidos em corrupção e estão respondendo de alguma forma. E agora, sobretudo, isso chega a ele de uma forma bem clara, bem detalhada, conforme a reportagem, que eu recomendo a todo mundo dar uma olhadinha ali no site da UOL, Folha, né? E ver que foi uma reportagem com bastante embasamento realmente, o que mostra, na verdade, um esquema de poder que se perpetua, um modus operandi que vai a tempos feito na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa do Rio e também na Câmara de Deputados. Então o Bolsonaro, além do que, o próprio histórico do Bolsonaro já dava conta disso. O Bolsonaro há muito tempo se aventa esse tipo de coisa. Inclusive... O pessoal que também acompanha o Ciro Gomes aí nota que o Ciro Gomes já fez alguns desafios públicos ao Bolsonaro dizendo que ele sempre foi o escritório dele sempre lidou com caixa 2, essa questão de gasolina, enfim, ele fala, é só pegar e trazer todos os gastos do Bolsonaro para vocês verem onde é que está, não sei por que ninguém procura isso, enfim. Então, como o Bolsonaro se mantém capturando um pouco do espírito do combate à corrupção, eu não sei. Tanto e na verdade há muito tempo eu já estou perdendo assim a capacidade de fazer uma análise lógica desse movimento. Desde a época que o Moro saiu, eu achei que ia ter uma ruptura no bolsonarismo mais forte do que realmente teve. Porque eu via as pessoas ainda usando muito a Lava Jato, o Moro, a figura do Moro, e associando muito isso ao Bolsonaro. Eu sempre achei que o bolsonarismo era mais forte que o lavajatismo, sempre achei isso. Mas mesmo assim, eu achava que o lavajatismo tinha uma força maior. Quando a gente viu aquela execração pública do Moro, e aí, feita pelo próprio Bolsonaro e todos os seus ministros ali, quando a gente vê todo aquele esvaziamento político que o Moro tem,
a gente começa, e principalmente quando o próprio Bolsonaro investe contra a Lava Jato, e aí é outra questão, se certo, enfim, mas investe contra a Lava Jato, a gente também começa e aí o que se constata também é que parte dessas pessoas, e a gente fala muito pela nossa cidade, desses ruralistas que diziam apoio a Lava Jato, seguem apoiando o Bolsonaro. Então, será que eles estão realmente identificados com esse espírito de corrupção, anticorrupção, alguma coisa assim? Ou estão identificados com outra coisa? Porque eu acho que um dia vai ser tão difícil a gente explicar a ascensão do Bolsonaro ao poder, assim, pelo menos no nível que chegou. Porque, como assim? Ele tem uma oratória excepcional, ele tem algo assim que seduz as massas. Que a primeira coisa que o líder apresenta, não. Ele tem alguma... Não, mas ele então ele é um outsider, como se costumou dizer. Uhum. Tá, mas o outsider se pressupõe alguém que não era do meio político, que chega no meio político. Ele já estava lá há quase 30 anos. Quase 30 anos. Mandato, 27 anos exatamente. 27 anos na vida política. Então o outsider também não é. Então se ele já participava da vida política, então a gente vai dizer, não, mas então ele era um político que tinha... ele tinha uma caminhada, ele tinha uma trajetória para apresentar projetos interessantes, foi pessoa que se destacou nacionalmente. A verdade é que também não. Então assim, a gente começa a fazer aquele checklist assim, do que normalmente leva um líder, ainda que populista, a chegar ao poder, ainda que inescrupuloso, enfim, mas a gente passa por essas questões, né, do passado, a oratória, do simbolismo, enfim, ou outsider mesmo. E Bolsonaro não preenche nenhum disso. O que a gente vê é um político da velha guarda, com antigas práticas, como se vê agora nessa reportagem, e que capturou uma essência que não se condiz com a realidade, nunca se aplicou, nunca pôde ser verificada nos fatos. Mesmo assim, conseguiu pegar parte do público. Muitas pessoas entraram nessa canoa, inclusive pessoas, e aí não é só pessoas desinformadas, pessoas que estão acompanhando o debate político foram com o Bolsonaro, né? E alguns até hoje fazem o possível para negar esse apoio ao Bolsonaro, mas a verdade é que as imagens estão aí e não negam, né? Por exemplo, Dória, né? Vamos citar aqui, Bolsonaro. É o negócio mais ridículo que eu já vi na minha vida. O Eduardo Leite, aqui no Rio Grande do Sul também, o apoiou, não apoiou de uma maneira tão enfática, mas mesmo assim o apoiou, falou que PT não. Lembra do PT não? O que era o PT não? Era vou votar no Bolsonaro. E aí, hoje, como nós estamos? Então, são essas questões aí que eu não consigo nunca. Eu acho que nós vamos ter uma dificuldade muito grande de explicar logicamente para as futuras gerações como o Bolsonaro, com o que ele representa, chegou ao poder. Sem nenhuma habilidade de oratória, de política, de persuasão, nada. Com discurso vazio, sem algo a apresentar de forma propositiva, e além do que, a única coisa que a gente podia dizer que é um outsider. Mas outsider apenas para quem está falando, quem chegou na política ontem, porque o Bolsonaro está aí desde a redemocratização, vamos dizer. É complicado, né? E também tem um sentimento aí que o Bolsonaro surge numa época de uma crise de representatividade muito forte, né? E ele adere muito rápido à pauta de costumes conservadores e tal, e surfa muito disso. E a gente, quando tem uma questão para ti, não consegue projetar um futuro que seja concreto, o passado, por mais doido que isso possa parecer, mas o passado acaba sendo aparecendo como uma viabilidade para aquele momento instável, né? Eu acho que eu já fiz essa pergunta para ti de outra forma, mas agora vou ser mais enfático. Vamos lá, assim, ó, pelo que tu tá me dizendo, sim, o Bolsonaro capta um pouco do espírito da época, pelo menos daquela época. Numa época que tinha ascensão esse tipo de discurso do Bolsonaro também, né? Uhum. Uma ascensão da extrema direita por todo mundo. E aí, isso veio depois de políticas públicas que, de certa forma, impactaram a humanidade, né? Desde do Lula mesmo aqui, né, teve toda essa questão no direito constitucional. A gente estuda muito essa questão assim das novas constituições da América Latina, porque a constituição lá da Bolívia era muito boa, depois veio, né, aí, enfim, a gente teve uma nova percepção de realidade, assim, de fraternidade aqui, enfim. Daqui a pouco mudou tudo e a gente caiu no momento que nós estamos hoje. Aí vem Trump, vem a Le Pen, né? Enfim, Boris Johnson, vem e outros líderes aí também representam bastante a extrema direita. Hoje, o que eu te pergunto? Nós tivemos o discurso Hope, né? Que era do Obama lá, né? Yes, we can. Aí depois, e aí
pegava um pouco desse espírito da época ali, que tinha os governos também de esquerda aqui na América Latina, enfim, não tô atrelando Obama à América Latina, só tô dizendo que tinha uma circunstância ali. Daqui a pouco surge o discurso hate. Do Hope nós vamos pro hate. Aí vamos com uma linguagem mais incisiva, mais agressiva, que começa a fazer parte do debate político de uma forma que sempre fez, mas de uma forma muito mais radicalizada. E aí nós temos, né, o Donald Trump lá falando que vamos fazer a América tá um lixo, vamos fazer de novo, vamos tirar essa gente daqui, vamos construir um muro. Enfim, o problema dos americanos é que tem muita gente querendo tirar os empregos deles. Enfim, tudo isso que o Trump representou nesse tempo aí. Só que ele perdeu, né? E também aconteceu algumas mudanças aqui, né? Por exemplo, na Bolívia voltou o Evo Morales, né? Enfim, a gente vê agora até a antiga que você disse lá, ex-presidente foi até presa essa semana, inclusive. Foi encontrado embaixo de uma cama box. Exatamente. Escondida. E aí também teve essa circunstância da Argentina, né, em que Roberto Fernandes, com a Cristina Kirchner consegue vencer Macri. Então, será que a gente está indo para um novo momento? Será que a gente está voltando para o Hope? Será que a gente está voltando para alguma ou não? Será que o Bolsonaro tem ainda esse discurso hate aqui no Brasil? Tem capacidade de progredir? Eu penso, na verdade, que a gente está passando por um momento de entender aquilo que aconteceu, aonde aquele negacionismo todo nos levou, né? Porque falta, eu acho, muito da classe política conversar com o povo numa linha horizontal sobre o que é o Estado brasileiro, sobre como isso é composto, as complexidades e todo esse processo que compõe essa estrutura política, para que as pessoas daqui a pouco pudessem conhecer mais. E isso dificulta que uma pessoa caia num discurso facilitador de algo que é complexo. Por exemplo, a pauta da segurança do Bolsonaro. Ele falava 2 ou 3 coisas, só que a gente sabe que é muito mais complexo. A gente sabe que existem burocracias. Então as pessoas acabaram acreditando que era muito fácil virar o jogo. E quando eu digo virar o jogo, eu digo virar os problemas que se apresentaram no Brasil e que continuam se apresentando, né? Então acho que as pessoas vão se deparar e entender que o Brasil é complexo, que o Brasil é gigante e que a gente precisa de governantes que entendam isso, que dialoguem, que sejam responsáveis, que não ajam com infantilidade, né? Porque tu falou da questão do Trump. O Trump perde a eleição nos Estados Unidos muito em decorrência da questão da condução dele na pandemia, né? E acho que isso também vai dificultar muito essa questão da reeleição do Bolsonaro, mesmo ele sendo um candidato forte. Mas as pessoas vão entender que um presidente da República, da ideologia que tenha, do caminho político que tenha escolhido, ele não pode agir como ele agiu nessa questão da pandemia, porque isso é vida, né? As pessoas vão começar a entender isso, e aí vai sobrar só uma ala fanática e histérica, e todo fanático, enfim, é um palito de fósforo que tem a mente queimando, e as pessoas vão começar a olhar para um caminho. Bom, agora, mediante a isso, o que nós vamos pensar? O ex-ministro de Portugal, que agora me fugiu o nome, mas ele falou uma coisa muito interessante, que o momento nos exige não o que é velho, mas o que tem história. Isso pode valer muito nas eleições, porque em 2018 a gente viveu uma onda de ruptura, né? Não quero mais isso, não quero mais aquilo outro, o novo, a renovação. Era assim, candidatos preparados por cursinhos de 2 ou 3 módulos, né? Falando sobre assuntos complexos com 2 ou 3 parágrafos, com agências de comunicação muito forte por trás deles. Se elegeram, né? O que a gente teve nessas últimas eleições? Um fortalecimento muito de reeleições de prefeito, muitos vereadores continuaram. Mas eu acho que isso aí tem o aspecto da Covid também, né? Isso tem que teve toda a eleição pautada, assim, claro, e facilitou quem estava com poder na mão. Facilitou quem estava com poder. Reeleger. Mas já não era, já foi um novo caminhar, né, de permanência. Então isso pode ser demonstrado nessas eleições, de que aquele que agora tem história para apresentar, tem um caminho para apresentar,
e tem um trabalho apresentado, pode ser que sobreponha a esse processo de ruptura e de que isso está tudo ruim e vamos mudar. Porque agora o Bolsonaro ele vai ter que apresentar o que ele fez esses 4 anos. Agora ele vai ter que apresentar projeto. Não existe mais para ele fugir do debate. E acho que isso pode condicionar essa próxima eleição presidencial que a gente tem, e eleições também para governos do estado. Eu acho que as pessoas agora podem clamar por alguém que tem algo a apresentar, ou por alguém que já tem algo apresentado, porque um momento tão denso e incerto pede uma certa tranquilidade e um caminho seguro que as pessoas possam seguir. Mas, pessoal, o papo tá muito bom, a gente tá trocando uma ideia suave, essa é a ideia do RNC Política. Agora, nesse momento, a gente vai fazer um intervalo rápido, tá? Já a gente volta, ainda tem muita coisa pra gente conversar, trocar ideia, porque, como eu disse lá no início, política é muito dinâmica, ainda tem algumas notícias do dia ainda e a gente vai entrar nas nossas pautas principais. Mas a gente já volta.
Voltamos então, Matheus. Estamos aí, voltando. Pra ainda a gente, como eu disse, olha nós aqui outra vez. Nós aqui de novo, né? Ainda temos muita coisa para tratar. Lembrando que esse programa é um oferecimento do escritório de advocacia Dr. Carlos Augusto Rodrigues. O telefone está na tela, entre em contato. Também é sempre bom lembrar, você que chegou agora, não pegou o meu pedido que eu faço lá no início, então eu faço de novo. Nos fortaleça nas redes sociais, nosso Insta é @media.rnc, o Twitter é @mediarnc, tudo junto. Tá? Vocês acompanham o nosso trabalho, tá muito bacana, nossos cards, nossas informações, tudo feito pra gente ter uma conexão aí com quem tá nos acompanhando. Matheuseira, seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Se tu conhece uma figura, vamos ver se tu conhece essa figura, velho. Tu sabe quem é Roberto Jefferson? Olha, esse daí já... O problema não é nem saber quem é, o problema é que só tu pronunciar a palavra a gente já associa, já vem... Vamos saber quem é. Associação da corrupção, eu quero mais ter podre, de lama na política, mas é que não. Aquela fotinha com fuzil, assim, sabe? Fotinha com fuzil. Tipo Rambo. O olho roxo também, né? Vem Cristiano Brasil, vem um atropelo de informação negativa, assim, quando eu penso nesse nome, que me surpreende alguém tá falando... não é nem saber, como eu disse, é sentimentos que ele causa. Ele causa os piores. Só esse nome de falar. Roberto. Deveria ser até assim, esse xingamento, né? Seu Roberto Jefferson. Só daí, Roberto Jefferson. Deveria. Não mexe aí, Roberto. Pois mas o que tem aí o Roberto Jefferson, hein? Cara, o que aconteceu? O Roberto Jefferson se envolveu numa treta com o vice-governador do estado. Eu vi. Uma treta pesada, né? E que ficou uma treta muito clara no Twitter hoje, né? Porque o governador do estado... Respingou em Bagé, né? Respingou em Bagé. Vice-governador Rondolph. Como é que é o vice-governador? Me esqueci agora, velho. Acho que é o Rondolph. O vice-governador só tá bem conhecido, hein? Que eu nem lembro do nome, mas tudo bem. Mas, que é do PTB, ele... apoiou Eduardo Leite, né, nas medidas. O Rio Grande do Sul tá em bandeira preta, né, no lockdown e tal. E o Roberto Jefferson, defensor ferrenho do bolsonarismo, é contra, né? E mediante isso deu essa cisão, essa treta. E o Roberto Jefferson deixou muito claro que era contra, que o PTB do Rio Grande do Sul deveria tomar outra posição. E aí o vice-governador lançou uma nota, lançou um vídeo contra o posicionamento do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, dizendo que era em defesa da vida, falando da questão do trabalho que eles estão fazendo na pandemia. Ranolfo. O vice-governador Ranolfo lançou essa nota, apoiado por alguns parceiros de partido dele aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ele é do PTB. Ele é do PTB, lançou essa nota, né? Mediante a isso, Roberto Jefferson, que é o figura maior lá do PTB nacional, respondeu no Twitter e disse que queriam colocar ele contra a Brigada Militar do Estado, que a Brigada Militar do Estado estava cumprindo as ordens do secretário de Segurança, que o Ranolfo é vice-governador e também secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, e que se a Brigada Militar estava fazendo essa questão de pedir que as pessoas ficassem em casa, enfim, junto com a vigilância sanitária, era porque o governo do Estado estava sob ordens do governo do Estado, enfim, que era um erro, e que ele não ia tolerar isso, que ele não ia admitir, né? Ele deu uma declaração para uma rádio do estado com um discurso muito preconceituoso, com viés homofóbico, quando ele tratava da questão do governador do estado, que é uma coisa que é tão nojenta que nem vale a pena entrar em detalhes, e disse que isso não ia ser permitido. E depois ele deixou claro que o diretório regional, né, o PTB do Rio Grande do Sul, estaria dissolvido, e que o deputado estadual Luiz Augusto Lara, o deputado estadual de Bagé, Luiz Augusto Lara, não respondia mais pelo PTB, somente pelo seu mandato, e que quem quisesse ir embora podia arrumar as trouxas e ir embora. Se quisesse ir pro PSDB podia ir, que era pra todo mundo ficar tucando, que ele tinha gente melhor para botar no lugar. Que ele disse que não ia admitir isso, que quem quisesse ficava, que era 300 cargos que o PTB tinha dentro do governo do estado,
e que é isso que eles querem, é onde eles querem permanecer. Então foi uma treta, Matheuseira, que ficou explícita na internet, né? E aí, quem vai vencer essa queda de braço aí? Vice-governador ou o nosso querido Roberto Jefferson? Nessa briga, eu torço pela briga. O Matheus torce pela briga. Nessa briga eu torço pela briga. Não, assim, ó, o que eu tenho dificuldade de entender é essa situação, e eu sempre falo do modo lógico, porque eu tenho dificuldade mesmo de explicar isso. Primeiro, nós vamos ter o deputado Luiz Augusto Lara, deputado liderança aqui de Bagé, que é irmão do prefeito de Bagé, Divaldo Lara, que também é do PTB, envolvido numa polêmica com o Roberto Jefferson, que é o presidente do partido, né, nacional. Isso, presidente nacional. Aí o que acontece? E aí, só que por quê? Porque o deputado Lara apoiou de alguma forma as medidas do governo do estado, que dentre elas, claro, a decretação aí da bandeira preta, dessas medidas restritivas, do fim da cogestão, né, todas essas coisas aí. Aí o próprio Divaldo, que estava fazendo bastante propaganda utilizando a imagem do Bolsonaro, e a gente sabe que o Bolsonaro é contra essas medidas. Então vocês vão vendo assim que o próprio poder ali, quem dá apoio um para o outro, vai entrando em colapso, né? É tanta incoerência que uma hora dá esses colapsos assim que tu nem entende. Eu lembro que no primeiro programa nós conversamos exatamente sobre o que pensava o Eduardo Leite, o que era o Eduardo Leite. Com o agravamento da pandemia, ele teve que tomar as medidas, tomou a contragosto provavelmente, tomou porque tá vivendo o problema, tá chegando para ele o problema, não é com o Bolsonaro lá em Brasília dizendo, não, deixa tudo aberto, vai fechar. Ele não, ele tá vendo, o Palácio do Piratini tá em Porto Alegre. Porto Alegre tinha de sábado para domingo uma fila de 5 horas para fazer um registro de um óbito. Então é isso que a gente está falando. Então é óbvio que ele vai tomar uma iniciativa, só que isso força o enfrentamento, um tensionamento maior com o presidente Bolsonaro. Óbvio. Só que tudo isso é tudo o mesmo poder, entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Estão todos fazendo parte da mesma coisa, tava tudo comendo na mesma mesa, enfim, de repente começa a aparecer esses tensionamentos aí. Que chega a ser ridículo, porque isso, na verdade, sempre desde o começo da pandemia, isso tá de uma maneira, nunca fica claro, e é isso, uma coisa que eu sempre fico tentando lançar luzes, é sobre essa incoerência dos governos, tipo, o prefeito de Bagé, o governador do Rio Grande do Sul, que ficam volta e meia apoiando o Bolsonaro em uma coisa, mas a gente sabe que na prática, se a gente for pessoas racionais, a gente vai ver que eles estão opostos. Só que eles nunca quiseram transparecer isso de uma maneira clara. Porque o que o prefeito de Bagé tem que esclarecer agora à população é que todas essas medidas restritivas que a prefeitura tomou, que ele botou o Mário Mena a anunciar, são contra o Bolsonaro, são contra o que o bolsonarismo prega, não é verdade? Uhum. E por que ele aplicou aqui em Bagé? Claro, e aplicou bem aplicado, a gente não está dizendo, a gente não está contrário a isso. Só que é esse jogo de manipulação de imagem, de informação, que chega uma hora que dá ruptura como está dando agora. Porque não tem como o Divaldo dar um decreto municipal, né, ainda que seja por meio do seu vice, que ele colabora, fechando o comércio e tudo mais, e depois está dizendo aí que é contra as medidas de isolamento. Então, assim, e é essa ruptura que uma hora sai faísca, não adianta. Eles tentam levar porque eles levam que a população não vai ter uma cobrança, uma exigência por uma coerência lógica nas posições. Mas uma hora, entre eles mesmos, dá um curto-circuito. E eu acho que o que está acontecendo aí é um curto-circuito no mesmo lado da força, entendeu? A gente não pode achar que também, não, porque o Eduardo Leite, porque não sei. Eles apoiaram, isso é briga deles. Quando a gente fala isso, realmente é isso que eu penso. Né? Mas, apesar do que, também a gente tem que pontuar uma coisa, que a gente não corrobora nenhum tipo de ofensa que saia do debate político, que é ali que tem que estar o debate. Sim. Não é a vida privada de ninguém que deve valer. Concordo. Assim como também a gente não vai colocar em questionamento aqui de forma nenhuma necessidade das medidas restritivas, né, de enfrentamento à pandemia. Porque a gente está vendo que isso não que isso está nos atingindo, está chegando na nossa porta. Está na nossa vizinhança, está entre nossos familiares. A situação da pandemia no Brasil, e especialmente no Rio Grande do Sul e Bagé, é grave, é gravíssima. Inclusive, a gente também eu já posso fazer um gancho aqui com essa questão mesmo desses protestos que a gente tem visto aí. A gente vê algumas pessoas, principalmente pequenos comerciantes, né, que estão sendo realmente afetados com essas medidas. Mas a gente pede, eu especialmente sempre falo, quando posso, da necessidade da gente ter claro que a crise econômica é por causa do coronavírus.
É o coronavírus que causou essa crise econômica no mundo inteiro. Porque as pessoas não vão vir para o Brasil fazer turismo, não vão comprar roupa do mesmo modo como compravam antes. Existe algo que tem uma ruptura na normalidade em que nós vivemos todo dia. Tanto que nós estamos buscando alternativas para manter o nosso trabalho, enfim. Mas porque houve alguma coisa, há alguma coisa ocorrendo. E não é as medidas de restrição. Não foi o Eduardo Leite que acordou um dia e disse assim, vou fechar o comércio porque eu quero. Tem medida, ele está amparado na realidade. Está amparado no que está acontecendo, está amparado no retrato do que a gente vê hoje no país e principalmente no Rio Grande do Sul. Então é isso que nós temos que deixar muito claro. Muito claro. A crise é do coronavírus e o que nos salva dessa crise é a vacinação. E o governo federal não fez nada, inclusive boicotou. Porque também eu digo sempre que se o governo federal fosse incompetente, já era meio caminho andado. O problema é que o governo federal foi criminoso. O governo federal boicotou, o governo federal desestimulou o uso de máscara. Lançou dúvidas sobre a vacina. Ridicularizou muitas vezes a vacina e quem tomaria essa vacina. Falou que não iria negociar com nenhum laboratório, que eles que viessem negociar com o Brasil. Ou seja, hoje nós somos o único país do mundo... Da fase em agosto, né? Exatamente, hoje nós somos o único país do mundo em que nós estamos avançando nos casos de contaminação e mortes, enquanto todo mundo está baixando. E agora nós temos que estar de novo entrando nessas medidas amargas que causam prejuízo, não só econômico, mas psicológico também para todos nós. É horrível esse isolamento. Ninguém acha bom o isolamento social. Ninguém acha bom. Só que é a última tentativa de recuar o avanço do vírus. É só por isso. Então, isso eu acho que tem que ficar muito claro, porque às vezes eu vejo os empresários, eu entendo por um lado, mas por outro também acho que a gente é um ser humano, a gente é chamado a lógico. Eles têm que entenderem também na hora das suas manifestações porque a questão do coronavírus parece que é tirada, destacada. Parece que a gente está falando de uma medida arbitrária que surgiu do nada da cabeça. Assim, vamos decretar o fechamento do comércio. Como se não tivesse uma razão de ser. E qual é o problema? É o coronavírus. E como a gente enfrenta isso? Com vacina. É isso que a gente tem que estar em pauta. Para voltar à normalidade só com vacina, não adianta. Senão a gente, mesmo em algum momento, alguma atitude vai ter que ser tomada. E agora, em Bagé, todos nós já estamos... Difícil ter alguém que ainda bata no peito e negue ainda acreditando de que a pandemia não é grave. Já chegou à porta de todos nós. Eu conheço alguns, hein? Tem uns aí. Mas aí já saíram do espectro da... Não é grave, que é isso? Todo dia morre 2.000, por que não morri ainda? Não morreram antes. Muito louco. Essa lógica, né, que eu acho engraçado, essas pessoas não devem achar que ninguém morre de AIDS, né? Não é porque... Eu acho que ninguém morre e que os dados são, na verdade... São forjados, né, que tem... Vamos superdimensionar umas mortezinhas aí pra gerar crise ao governo. Sim. Acho que esse é o pensamento. E isso vai de encontro ao que a gente começou a falar aqui, porque é um bololô maluco. Porque dessa questão que, pra gente encerrar esse papo do Roberto Jefferson, que acho que engloba tudo, porque a briga começa por esses posicionamentos da pandemia, né? E que é muito louco, porque tu tem... também, como que a família Lara se posiciona nisso? Porque o Divaldo é um cara que está apoiando exclusivamente o Bolsonaro, né? E agora o irmão mais velho do Lara, que é o Augusto Lara, que é deputado estadual, foi chamado de mau caráter pelo presidente Roberto Jefferson, que também passou a mão no Divaldo. Mas passou a mão no Divaldo. Então como é que fica? E as pessoas ainda... Como é que vai ser a janta hoje? Ou aquele papinho velho por Skype, tipo... E aí, mano, isso deu ruim lá com o presida, mano, e aí? Aponta para algumas coisas, né? A primeira é de que o Divaldo tem se tornado próximo a esse núcleo do poder lá de Brasília, né? Isso daí já tá ficando claro. Inclusive é um dos objetivos dele, né? Ele ruma pra isso. Exatamente, isso pode inclusive atrapalhar agora, né? Não sei como vai ficar. É uma e dúvida. Aí, e também a gente está caminhando aí para... Bom, porque na verdade, assim, havia... Como nós falamos que a política é dinâmica, talvez caótica, enfim, mas aqui os fatos vão atropelando. Muitas das coisas que nós falamos nos programas anteriores vão ficando datadas, né? Vão se perdendo, não tem mais sentido. Eu já fiz várias análises, por exemplo, quando entrou o presidente Lula, que agora no páreo e recuperou seus direitos políticos, muda totalmente a arena política. A gente tem que ver tudo. Então, muitas das coisas que a gente falou já não... e aí eu estou falando isso por causa que o Bolsonaro se falou, nós mencionamos aqui que teria
estava querendo entrar para o Partido das Mulheres, né? Mudar o nome e tudo mais, mas entrar naquele partido. Depois se falou, não, que ele vai para o PTB, e agora eu não sei em que pé tá. Até as pessoas, os últimos acontecimentos, parece, deu notícia de que ele está querendo se realocar no PSL para disputar a eleição. Ele vai precisar, porque essa questão do Lula entrar na disputa modificou ele vai precisar de um partido mais estruturado do que o PMN, né? Ou o partido que se chamaria. Isso muda tudo. E, inclusive, agora esse racha aí, eu não sei se não atrapalha também os planos do próprio Divaldo, né, de ascensão política dele, ou também, né, dessa influência de alguma forma ser capturada pelos processos dele, né, que estão em Brasília. Então pode ser por aí, que ele tem alguns processos que estão para ser julgados. Então agora a gente não consegue fazer nenhum diagnóstico, porque a confusão é tão grande, fruta, né, cara? Uma salada de fruta. É tão grande, é cebola nessa salada de fruta, é tudo aí. E aí tu olha assim, ó, que chega uma hora que tu não sabe o que fazer, né? Não sabe nem o que dizer, porque agora eu realmente acho que o que eu tendo a pensar? Que o Augusto Lara, ele é o cara que está sempre ligado ao poder, mais maleável. Ele vai tentar botar panos quentes nisso daí, nessa polêmica nesse embate aí do Roberto Jefferson, que obviamente também está querendo capturar essas polêmicas, assim, porque ele tem aparecido na mídia só por isso, né? Só por essa exaltação, por esses atropelos. O Roberto Jefferson ultimamente tem caçado polêmica, virou um bolsonarista de última hora, né? Uma pessoa assim, porque apesar de tudo, político, ele virou totalmente uma coisa assim que ele, sabe, se perdeu no próprio personagem. Eu lembro agora com fuzil, com coisa que ele ficou até ridículo pra ele. Não sei se não é uma metalinguagem mesmo, porque ele é ridículo, ficando ridículo, não sei se fica mais ridículo ou menos, não sei. É um cara que parece que tá carente de atenção. Pode ter ficado, né? Porque a idade às vezes tem isso. Eu não sei o que aconteceu com ele. E aí ele tomou um soco muito forte uma vez, né? Caiu, que segundo foi um roupeiro que caiu no olho dele, não lembra? Teve uma polêmica lá. Mas o Roberto, aí pra gente... Com a filha presa, agora saiu, né? Tava até na festa lá do... Tava na festa tava tocando... Letícia, se eu não me engano. Tá. Esse é o Brasil, da era Bolsonaro. Trabalhador brasileiro, vê um vídeo de uma festa do Lira. Tudo sem máscara, dançando, tomando champanhe do bom, tocando Letícia ainda, né? Todo mundo feliz, parece que a gente tá... A Joyce Hasselman lá. A Joyce lá. O que ela fazia? Era contra o Lira, matava lá também. Um resumo do Brasil. O povo que se lasque, né? Mas o povo também tá na hora de deixar de se lascar, né? Porque ele tem que começar a fazer parte do debate político. E agora na internet tá aí facilitando isso. Isso, é super importante a gente entender que isso a gente fala porque nos assusta, né? Até a gente que acompanha a política no dia a dia, é uma falta de respeito com a população no meio de uma pandemia, fazer uma festa dentro do Congresso, que são estruturas que são sustentadas pelo suor do brasileiro. Os caras... E assim, eu ainda queria, na pandemia, que eu acho que ainda é a tônica do que a gente vive, queria lembrar, assim, tu viu que teve protesto lá em Porto Alegre agora nesse final de semana, inclusive com bandeiraço em frente ao Ernesto Dornelles ali, né, no hospital. Fiquei tão chocado que imagina um hospital receber buzinaço na frente. É louco, isso aconteceu, pra tu ver o grau da incivilidade que a gente tá falando. E aí eu queria até fazer um adendo nisso, porque o que eu vejo? Eu vejo muito dos empresários na frente. Tudo bem, tu tem infectologista de um lado dizendo que tem que fechar tudo e tem empresários do outro. Qual tu vai ouvir? Quem tem mais ethos para falar? A pessoa vai escolher o que quer, né? A verdade é essa. Só que o que me apavora é que esse nível de incivilidade esteja se caracterizando no capitalismo do Brasil, capitalismo moderno. Aí muita gente vai dizer, mas o capitalismo é selvagem mesmo. Mas se tu parar para pensar, hoje no mundo inteiro, nas economias, tu vê empresas, grandes marcas cada vez mais tentando aderir a essas questões sociais, né? Às vezes até, muitas vezes se fala se contesta isso, mas a verdade é que eles tentam aderir a essas questões. A linguagem mais não violenta, né? A responsabilidade social, responsabilidade ambiental, a diversidade, são conceitos que as marcas estão querendo se apropriar. E por que eu estou falando isso? Porque aqui no Brasil parece que o grau de civilidade é tão grande que faria esse capitalismo ter vergonha, assim. Porque tu imagina assim,
qualquer... Tu imagina um jovem do Vale do Silício, lá, um empreendedor, enfim, aquele, indo para a porta de hospital numa pandemia fazer protesto, buzinaço. Tu imagina, assim, grandes nomes aí do capitalismo mundial fazendo carreata por reabertura do comércio, porque o que importa é abrir. Isso acontece com os caras que têm mais grana, assim, nesse mundo, que representam essa nova roupagem que o capitalismo tenta se dar. Não estou aqui fazendo uma defesa, não é nada disso. O que eu estou dizendo aqui, o que nós vimos no Brasil hoje, é de uma incivilidade tão grande que a gente está achando isso tão... Chega a ser, assim, ó, vergonhoso até para esses níveis aí. Porque a gente está voltando praticamente à barbárie. As pessoas confundiram até mesmo essa... Eu sei que no fundo muita gente vai dizer, mas no fundo é a mesma coisa. Mas ainda assim há graus, né? Tu imagina ser um empresário. Eu queria saber quem são esses empresários que foram para frente do Ernesto Dornelles, né, apertar a buzina com força durante uma pandemia, não tem mais vagas na UTI, as pessoas não conseguem nem registrar seus mortos sem enfrentar uma fila por horas, e as pessoas chegarem a esse ponto. Tu vê assim, rompeu-se a decência totalmente, em nome de um discurso vazio total. Porque o que eu vejo aqui na cidade, muitos dos empresários falando, é de uma bizarrice que não tem nem consonância com os maiores cânones hoje do capitalismo mundial. Porque eles falam tanto do capitalismo, e hoje qualquer palestra que tu vê sobre isso, tu vai ver que a primeira coisa que eles vão dizer é ter a responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Não que eles façam isso de bonzinhos, mas é que eles precisam agregar esse valor à marca. E aqui no Brasil nem isso está sendo discutido. Eles não têm constrangimento de ir para frente de um hospital buzinar. E aí, o que me leva a crer nisso tudo? Essas pessoas só podem ter dinheiro mesmo por uma questão de herança, ou por fontes ilícitas, ou até mesmo por exploração de miserável. Porque eu acho que por inteligência essas pessoas não ficaram ricas, não. Com certeza. É um momento... Eu faço uma análise, uma reflexão, que assim, a gente sabe que o trabalhador pobre, ele tem medo de perder o emprego. Ele tem medo, né? Que é uma questão legítima, né? A gente levantar de manhã e não saber se daqui a 2 semanas vai ter o café da manhã é desesperador, né? Eu sei, eu acredito que as empresas de pequeno e médio porte realmente estão sofrendo para se manterem abertas e com saúde financeira nessa pandemia. Então, o que é o grande problema disso que eu acredito, Matheus? Que o grande problema está no governo. Sim. Continua no governo. Porque não há um plano econômico, tá, de manutenção desses pequenos e médios comerciantes das periferias, dos bairros, das cidades menores do Brasil, para que eles pudessem passar por esse momento de crise com saúde financeira para poder depois retomar o trabalho. E isso é falta de planejamento. Isso é falta de planejamento, porque se a gente for entender, eu tenho uma empresa pequena, uma média pequena, que está fechada, eu vou quebrar. Mas se tem um plano econômico nacional para não permitir que esse fechamento seja feito, daqui a pouco alguma negociação, créditos especiais, né? Uma nova abordagem da questão administrativa, de taxação, entendendo o momento que a gente está vivendo, para que essas empresas pudessem sobreviver. Foi falado numa questão de que o governo pudesse apoiar com 60%, 70% do salário dos funcionários dessas empresas, para que o pessoal não perdesse o seu emprego, né? Ou outras ajudas e incentivos. A gente poderia estar passando por esse processo com um temor menor das pessoas de perder o trabalho. Porque a gente entende, eu tenho certeza que nós aqui entendemos, quando a gente fala sobre a pandemia, quando as pessoas falam da questão de perder o emprego, porque eu sei que como é desesperador. E o brasileiro é um povo trabalhador, né? E só que o governo não fez um planejamento dentro desse... E a vacina, né? Desse momento. Que hoje tem que estar na pauta, não é? Com certeza. Então não há um planejamento do governo, cara. Não há um planejamento do governo. Se esses empresários tivessem pressionado pela vacina a tempo correto, quem sabe a gente já não teria vacina agora também. Eu não sei, essas grandes marcas, né? As multinacionais, eu não sei se fizeram nota pedindo que o governo não decretasse o lockdown nos estados e nas cidades. As grandes marcas, estou falando das multinacionais, aquelas que detêm realmente o
capital. O dinheiro, o capital. Quando a gente fala em taxação de grande fortuna, dessas fizeram nota? Não. Por quê? Porque elas têm saúde financeira para atravessarem a pandemia, né? Então isso é outro debate. Nós estamos falando do pequeno e do médio empresário que precisava de um plano do governo para que eles pudessem atravessar essa pandemia respirando, porque assim, tá todo mundo quase se afogando nesse processo, mas que ele pudesse passar essa pandemia respirando, para depois ter condições de retomar o seu trabalho, para que não demitisse seus funcionários. Então faltou o plano do governo. Então quando esse pequeno, esse médio comerciante sai para a rua com a ilusão de que tem que abrir, na verdade ele devia estar cobrando do presidente Bolsonaro um plano econômico para esse momento que a gente está vivendo agora. E vacinação em massa. E isso, mas é que tá, eles vão pra rua ainda para apoiar o Bolsonaro, que nos levou até aqui. Mateuseira, diga. Quanto tempo de programa a gente tem aí? Acabamos de bater a 1 hora e 2 minutos agora. 1 hora e 2 minutos. Cara, a gente falou sobre muitos assuntos. E faltou outros. E faltou outros. Tantos outros que ficaram. Como eu disse, é muito dinâmico. Nossa dica cultural, já vamos começar hoje, né? Nessa dica. Boa. Antes de acabar aqui, vou começar aí. Quer começar? Vamos lá. Eu quero fazer uma indicação de uma série que tá fácil ali de achar na Netflix. É BoJack Horseman. É uma série fantástica e que é muito boa, assim. Pelo adiantar da hora, não vou entrar muito, não vou fazer um review aqui, mas eu vou só procura aí no Google, dá uma googada, vai ver se você gosta de série que tem um viés filosófico, existencialista, vai encontrar ali. Além de ser, claro, já vou alertando pra uma coisa, aquela série é uma série bem louca, assim, ele é um cavalo, contracena com um gato, que tem um peixe, tem baleia. Parece não fazer sentido, mas depois na verdade, o problema é esse, ela faz muito sentido. Acabou, né? Acabou, já a temporada já finalizou. Eu acho que foi ano passado que saiu a última temporada. Boa. Eu não acompanhei essa série ainda, vou na tua dica. Vi muitas pessoas comentarem sobre, né? Tem muitas reflexões sociais aí. E existenciais. Mateuseira, pelo visto, acompanhou. Já olhei. Vamos estar atentos, ligeiro. Só pra uma parte. Cara, você é apelão aqui. Eu quero deixar uma dica de livro, cara. Que é um livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Eu acho que todo ser que reside na nossa querida América Latina deveria ler o livro para entender as próprias mazelas e por que estamos aqui, porque as coisas são assim. E por que a gente não fala... Não é tão bonzinho assim também. Por que a gente fala... Isso, né? A Guerra do Paraguai tá aí. E porque as nossas injustiças sociais. Acho que é uma boa. Mas era isso então. Galera, muito obrigado por ter acompanhado. Valeu, Matheus. Valeu, Luan. Show de bola estar aqui com vocês semana. De novo. Segunda-feira estamos aqui de novo. Nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Conversando com vocês aí, trocando uma ideia. Sempre bom. Muito obrigado. Valeu, falou. Use máscara, álcool gel e, se possível, fique em casa. Se protejam.